Olá, meus amigos. Hoje tenho o imenso prazer de apresentar para vocês um casal amigo que vieram de São Paulo. Estão aqui me prestigiando com a sua presença e eles têm uma história de vida muito bacana e muita coisa para nos contar. E eu vou deixar que eles mesmos contem. Eu sou o Alberto de Matos, mas todo mundo me conhece por Chuchu. Eu sou Rosicler, mas todo mundo me chama de Rose. Eu nasci em Pelotas, no extremo sul do Rio Grande do Sul, uma cidade com aproximadamente 300 mil habitantes. E eu nasci em Ibirapuã, extremo sul da Bahia, uma cidade com aproximadamente 30 mil habitantes. A minha terra é a terra do chimarrão amargo, tchê. Oxente, e na minha terra a gente gosta mesmo é de acarajé. Contrariando a tendência de terem poucos filhos lá no Rio Grande do Sul, eu nasci numa família de 7 irmãos. Eu fui o terceiro. E seguindo a tradição do Nordeste, eu sou a caçula de 13 irmãos. O meu avô chamava-se Teófilo Matos. Ele era médico e tinha fazenda. O meu pai não seguia os passos do meu avô. Meu pai é um homem tranquilo, calmo. Eu nunca vi meu pai dar um grito. Nunca vi meu pai falar um palavrão. Nunca vi meu pai brigar com a minha mãe. Uma pessoa tranquila, calma, muito querido. Mas ele não quis ser médico, não. Nem fazendeiro. Preferiu ser fotógrafo policial. O meu avô foi um plantador de café, também fazendeiro, mas o meu pai preferiu ser açougueiro, até rimou. Todos me chamavam de Chuchu. Esse foi o apelido que minha mãe colocou, porque lá na fazenda tinha uns chuchuzões grandões assim, que davam na cerca. E eu era do tamanho de um deles. E alguém falou, esse menino é muito pequeno, ele é do tamanho de um chuchu. E assim foi o meu apelido, que permaneceu até os dias de hoje. Eu fui muito peralta, eu fiz muita bagunça. Uma vez eu peguei um cavalo que a gente montava, um cavalo tranquilo, calmo, qualquer um poderia montar nele. E coloquei 2 bolinhas de cinamomo, que é uma frutinha verdinha que dá lá no sul, não era nem fruta, aquilo não pode comer, mas um carocinho, eu não sei direito o que é aquilo. Eu sei que eu enfiei os 2 no ouvido do cavalo, o cavalo ficou doido. Tiveram que trazer veterinário, dar tranquilizante. Mas depois, quando eu resolvi montar naquele cavalo, eu acho que ele lembrou do negócio e disparou comigo. E foi, não parava, e eu puxava as rédeas e ele não obedecia. Ele era extremamente obediente, até que ele foi para longe da fazenda. De repente ele parou. Quando ele parou, me jogou longe, estava perto de uma lagoa e saí arrastando no barro, me machuquei todo e foi um sufoco. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Perto do que a Rose passou, isso foi café pequeno. Já comigo aconteceu o seguinte, aos 2 anos de idade, eu não sei se é uma peraltice ou algo que do destino, né? Não sei dizer isso, porque eu tinha apenas 2 anos, mas eu fui brincar com água. Na Bahia, lá no sul da Bahia, a gente tinha cisterna, não sei se é comum, se as pessoas conhecem, mas essa cisterna era muito profunda, ela tinha 14 metros de profundidade, 10 metros de queda livre e 4 metros de água. Então eu fui brincar com a lata que estava em cima da cisterna e minha mãe não percebeu, minha mãe estava na cozinha escolhendo feijão e eu passei por ela com um copinho e fui brincar. No que eu coloquei o meu peso para cima da lata, a lata virou, minha mãe ouviu o barulho, quando olhou só tinha os meus pés sumindo dentro da cisterna. E foi um alvoroço, meu irmão mais velho, que tinha 19 anos, estava lá em casa, chamou o vizinho, desceu por essa corda que meu pai havia trocado naquela semana, porque o inverno na Bahia é muito chuvoso, então a corda havia apodrecido e caíram algumas latas lá. Então naquela semana, por bênção do Senhor, meu pai tinha trocado aquela corda, que suportou o peso do meu irmão para descer e me pegar. Então ele conseguiu me tirar de dentro, eu já tinha descido ao fundo e voltado algumas vezes, mas ele me tirou, me colocou de
ponta cabeça, de cabeça para baixo. Eu tossi e tô aqui para contar essa história para vocês. Ainda bem, né? Senão eu não ia conhecê-la. Eu estudava em escola particular, escola de freiras, mas como eu era muito bagunceiro, muitas vezes eu fui convidado a me retirar da escola. A minha cidade nem tinha escola particular, estudei mesmo foi na escola pública e boas escolas, graças a Deus naquela época, né? E também, ao contrário do Chuchu, eu nunca fui convidada a me retirar de escola nenhuma. Era um constrangimento as freiras chamarem os meus pais para me convidar a ir para outra escola, porque minha tia era freira, meu tio era padre, todo mundo conhecia eles. Minha família é de uma tradição católica, né? Era muito chato. A minha família é de uma tradição cristã, desde o meu avô lá, plantador de café, se converteu na roça e trouxe toda a família para o Senhor. Mas, para a glória de Deus, o rumo da minha vida foi alterado aos 15 anos numa praça pública, onde o pastor pregava o evangelho em Isaías 53. Naquele dia o Calvário se descortinou para mim. Eu tinha 15 anos. E eu nasci no lar cristão, mas aos 7 anos me entreguei para Jesus. Eu, aos 17 anos, então, eu já estava um pouco decepcionado com o testemunho de algumas pessoas na igreja. E lá o regime era pesado, não podia usar nem calça jeans. Eu estou voltando para casa e vejo um barulho, um cara com violão, calça jeans, tiracolo atravessado, barbudo, cantando uma canção na praça. Eu me apaixonei por aquilo e grudei nele. Eu vou tocar um pedacinho da música para vocês entenderem. Sete, me presta o violão aqui. Uma música que nunca saiu da minha cabeça. Falava de Jesus de uma forma diferente. Braços musculosos, de tanto trabalhar, um homem forte, sem medo da morte, o carpinteiro. Mais de 20 anos trabalhando com seu pai, fazendo cadeira, cortando madeira, o carpinteiro. E mostrou Jesus dessa maneira diferente, mas um momento que me chamou a atenção, que ele falou assim: beijou sua irmãzinha, brincou com seu irmão, um homem que ria e que a vida sentia, o carpinteiro. Eu que estava com aquela sensação que Jesus andava a 2 palmos do chão, quase que flutuando, eu encontrei ali um Jesus humano, né? Próximo. Eu me apaixonei por aquilo e fui até esse cara e falei: vem cá, quem é você? Ele se apresentou, falou que era missionário da Jocum. Eu estava com 17 anos, eu queria ir para Jocum. Lá do sul, eu estava lá no extremo sul. Quantos quilômetros, Rose, do sul até a tua cidade lá em Ibirapuera? Quase 3.000 quilômetros. Quase 3.000 quilômetros. Nós crescíamos, o senhor já preparava tudo para a gente se encontrar. Olha só, eu tinha 17 anos, não poderia estar na Jocum com 17, mas meu pai autorizou e eu fui colado no Zé Luiz, que é meu amigo até hoje, para encontrar uma pessoa. E basicamente na mesma época também esteve na minha igreja lá na Bahia uma equipe da Jocum. E eu desde muito pequena ficava deslumbrada com isso. Pessoas que chegavam para fazer trabalho nas igrejas. E eu ficava assim, queria até ir junto. Se minha mãe deixasse, eu acho que eu ia junto com a equipe. E a equipe chegou da Jocum chegou lá na Bahia, fizeram um trabalho muito maravilhoso de evangelismo e teatro. E eu fiquei encantada com aquilo. Passou um tempinho, a minha amiga Malena foi para Jocum. Voltando da Jocum, ela me fez o convite de ir com ela. E eu não pensei 2 vezes, pedi ao meu pai também teve que autorizar, porque eu tinha só 16 anos, e me fui para Jocum. Naquele tempo, não poderia, eu acho que nem hoje, né, ter pessoas abaixo dos 18 anos. Então, eu e a Rose éramos os únicos abaixo dos 18 anos. Uma exceção à regra. Todos os outros eram mais velhos, né? E essa Malena aí, que me apresentou a Rose. Sim. E eu digo uma coisa para vocês.
bendito foi o dia que eu coloquei os meus olhos nela. Porque ali nós começamos uma amizade, nos interessamos, mas a Jocum, eles já estavam desconfiados, né? Sim. Que poderia rolar alguma coisa. Me proibiram de conversar com A gente você. era proibido de conversar, porque eram os únicos daquela idade, novinhos, e a Jocum tem essa coisa assim que eu acho muito positiva. Lá eles são muito rigorosos, essa questão de porque tem homem, mulher, solteiros, né? E solteiras. Jovens, né? Então a Jocum tem Uma conduta, procedimento né, de- rigoroso para que não aconteçam coisas desagradáveis. Isso aconteceu com a gente. Mas eu fui tocar numa banda no Novo Mandamento e a Rose foi para casa. Só que antes dela sair, né? Uhum. Eu falei, Rose, eu quero casar com você, né? Eu já queria casar, não queria essa de ficar namorando, porque eu não tive nenhuma namorada. E nem ela. Uhum. Né? Engraçado, interessante que quando a Malena me falou dele, daí eu fui conhecer o Chuchu, né? Assim, de longe, né? Só para saber quem era mesmo. E eu não fui muito com a cara dele. Eu já estava apaixonado. Eu não gostei já. porque ele brincava demais. Eu falei, esse cara vai fazer gozação com a minha cara. Esse cara vai ganhar meu coração. Né? O que de fato aconteceu? Mas depois a gente foi ficando amigos e tal. Eu fui Ela quis a tomar- aprender violão. Pergunta se ela aprendeu alguma coisa. Vem tomar chimarrão. Fui tomar chimarrão na rodinha, porque na Jocum o bacana era ter uma rodinha de chimarrão. Para né? chegar Que a perto de mim, ela gaúcha- tinha que engolir o amargo ali. Aí eu fui tomar chimarrão e tal, e a gente começou a conversar e... se Não interessou. namoramos, graças Não, a Deus, não quebramos nenhuma regra. Não. Só que eu falei para ela foi para casa dela, então a gente não namorou para casar. A gente casou para namorar. É verdade. Não foi? Casamos na Bahia. Casamos. 3 pastores fizeram nosso casamento. É. O Calral, que era o líder do Novo grupo Mandamento. que eu tocava guitarra. O Zé Luiz, que era aquele lá Que trouxe você que me trouxe. e o meu cunhado. E o cunhado dela, que era pastor também, da Igreja Batista. Uhum. Casamos na Batista. E aí o nosso... 31 de agosto de 85. Coisa boa. A Rose hoje é minha motorista, é minha amante, é minha cúmplice, é minha amiga. A gente viaja esse Brasil todo. Ela tinha até um apelido que ela ficava furiosa. Porque ela tinha tanta vontade de viajar, de fazer isso que ela faz, que apelidaram ela lá de 444. Que é o número do hino do cantor cristão que fala do vasto Mato Grosso, da costa ao Ceará, por vilas e cidades do sul ao Grã Pará. Eu era louca para conhecer o sul. Fui casar logo com ele. É porque o Senhor, na sua soberania, já havia preparado tudo isso. Nós nos conhecemos, o Senhor preparou, eu vinha crescendo lá no sul, ela lá na Bahia, para a gente se encontrar em Minas. Ela me deu 2 filhos. Aliás, o Senhor nos deu 2 filhos. E eu digo dela porque veio por ela, né? Vieram por ela. A Tata, que canta maravilhosamente, que nos acompanharam Compõe, por toca. muito tempo e até hoje nos acompanham trabalhando. Às vezes apresentam com a gente, às vezes não. Mas estão com a gente, são nossos funcionários. E o Luquinhas é o nosso design, né? Designer, trabalha na comunicação também. Coisa Muito boa, bom. né, Lúcia? Graças a Deus. Aí, eu fiz uma canção para cantar no meu casamento, só que eu não consegui cantar, não tinha nenhum violão lá em Ibirapuã. Tinha, mas a gente não pegou, né, Chuchu? Não, Porque também o Chuchu não. chegou, gente, um dia antes do casamento. Conheci minha sogra, meu sogro, um dia antes do casamento. A gente namorava por carta. Sim. A gente se conheceu por cartas. Telefone era caro demais, né, Rosa? aham. A gente falava raramente ao telefone, não tinha dinheiro. Uhum. E a gente fez um compromisso de mandar uma carta por dia. Às vezes eu chegava no correio, na verdade eu não tinha nem a paciência do carteiro passar na Não, minha não porta. dava paz Eu ia nenhuma na pro carteiro. O agência carteiro já buscar. corria da rua. E ai de mim que eu não escrevi essa carta para ver. Mas você que teve a ideia de escrever uma carta por dia. Mas a Às ideia vezes- maior não foi essa. A ideia maior foi que eu comecei a gravar fitas, Fita cassetes. cassete. Ali eu orava, contava histórias, cantava canções. Mostrava música nova. Mostrava música nova, compartilhava com ela o que estava acontecendo. Ela ficava ouvindo lá, contava piada. É. Ah, que tempo Aí eu respondia precioso. com uma fitinha também, né? Ela Que eu fazia a respondia. mesma coisa. A gente tem as cartas guardadas e a fita. Outro dia eu subi no sótão e fui lá ler uma carta, né? E eu faria tudo de novo. 37 anos de casado.
você que tem um casamento aí, eu digo que o amor você rega, o amor você cuida dele. Né? Como uma plantinha. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer alguém feliz. Quando você olha para sua esposa, você tem que dizer assim, o que eu posso fazer hoje para que ela seja mais feliz do que já é? Amá-la. E aí, eu sempre lembro do refrão dessa música que eu não cantei no casamento, mas ela fala assim, as muitas águas não poderiam apagar esse amor. Os rios não poderiam afogá-lo, pois nasceu primeiro no coração do meu Senhor. E é tão forte que eu não sei como explicar. Mas a primeira Obrigado, parte é mais amor. Mas a história não acaba aí, né, amor? Nos casamos. Só o começo, né? Nos casamos. Virgens. Virgens. A gente não sabia, fomos ler na época, hoje tem vários livros, mas na época não tinha. A gente foi ler o ato conjugal, né? Tinha Larraia, né? É. Pra saber como é que tinha que fazer na lua de mel, coisa e tal. E nós nos mudamos, a gente casou na Bahia e fomos para Contagem, né, Chu? Contagem, Moramos 4 anos em Contagem. Eu dava aula de violão, Sim. tinha 60 alunos. Eu era secretária de um promotor de justiça lá, datilografava o dia inteiro, na época da datilografia, hein, gente? E eu depois inventei de criar uma grife, comecei a vender camisas. Aí eu vendia muita camisa. Eu lembro que a fábrica começou a fazer as camisas só para mim. Era uma confecção de camisa social masculina. Tanuri o nome, né? Falei assim, bom, já que eu tô fazendo camisa, ele tá falando, tem a fábrica, eu tô comprando dele, eu vou fazer a minha própria fábrica. Mas não deu certo. Não deu. Essa Não pessoa era o meu que- chamado. Não, e ele não tem nada de comercial, o negócio dele é artístico mesmo. Depois nós começamos como eu já tinha gravado Salt, nós saímos uma vez para fazer uma viagem de 1 mês, né, Rose? Ele representando os discos da Bom Pastor, Vinil ainda, vinil, né? e eu ensaiando as crianças, porque, para quem não sabe, desde os 12 anos de idade eu já era professora de criança na minha igreja. Aliás, fui muito ativa na igreja, trabalhei minha vida inteira na igreja, né? Hoje eu tenho mais de 700 músicas gravadas em português nesse cenário infantil e 206 em espanhol, que estão por toda a América Latina. Mas eu não sabia escrever as canções para as crianças. A Rose que falava, essa música aí tá complicada demais. Eu lembro que a primeira música que eu escrevi, eu falei, Rose, fiz uma música aqui, ficou horrível. Horrível. Eu falei, a música tá linda, tá maravilhosa, a primeira música que ele fez. E como o Salt foi proibido de gravar no Brasil... Depois dos 3 volumes, Depois dos 3 volumes. Na verdade, a gente gravou 4, né, Chu? Mas teve um incêndio na Bom Pastor, destemperou a matriz lá, então não foi pra frente. E aí a gente entrou com um print, né? Que a gente trabalha até hoje com a turma do print, que é um violão, contador de histórias, que o Chuchu é a A personagem gente vai principal. por todo esse Brasil e prega o evangelho para crianças, anuncia a palavra de Deus nesse tempo, né? Nesse tempo onde a palavra de Deus está sendo tão atacada. Eles estão dizendo para as nossas crianças que a Bíblia é um livro violento, que se torcer, sai sangue. Tem editoras já recebendo notificações que não pode fazer propaganda de Bíblia para criança por ser um livro violento. Nesse tempo, nós estamos na linha de frente, contando para as crianças que a Bíblia é o nosso manual. A gente até fala assim na ministração, você já comprou uma bala, ela vem com manual? Não. Um rodo vem com manual? Não. Uma escova de dente vem com manual? Não. São coisas de baixo custo. Mas se você comprar um equipamento de som, Um carro. um computador, se você comprar um carro, ele vem com manual. Porque é importante. O que tem valor vem com o manual. E está aqui o seu manual, a palavra de Deus. Aqui ela vai te ensinar a lidar com o pai, com mãe, com amigo, se relacionar. E a gente conta isso para as crianças de todo esse Brasil. E a gente tenta levar o evangelho como ele é, simples e leve. E é essa forma que a gente usa para falar de Jesus para nossas crianças. Não num tom de ameaça, como se Deus fosse nervoso.
num tom de amor, de resposta. Coisa boa. E a Rosinha sempre comigo. Isso que é mais maravilhoso de tudo. Muito bom. Minha parceira, minha 24 conselheira, horas minha por dia. amiga. Sempre junto, pra todo lado. Ó o Sete, chega aí, Sete. Deixa eu atrapalhar um pouco aqui esse chamego. Eita, não. Pouquinho. E depois de tudo isso, dizer mais o quê? Né? Dispensa comentário. E agora nós vamos almoçar. Oba! Vamos sair, vamos ver se a gente inspira o Sete pra ele não sair de jeca e voltar com cara de pateta. Pra almoçar, não é não? Então vamos lá, né, gente? Vamos lá.